Seja bem-vindo a mais um Godcast! Esse é o nosso primeiro episódio do Godcast. Estamos aqui e queremos convidar você para participar com a gente dessa jornada. Amor, sobre o que nós vamos falar no Godcast? Sobre muitos testemunhos, experiências de Deus na nossa vida, coisas maravilhosas virão. Eu acredito que vai ser fantástico. Então, para você não perder nenhum vídeo, já curta, deixa o like, já comenta aqui se você também está animado para o que Deus vai fazer no nosso meio. Uma das experiências que eu mais gosto de ouvir, que meu esposo conta, e todas as vezes que ele compartilha, eu fico assim, ó, babando. E como esse, para mim, é um dos testemunhos mais marcantes que ele conta, eu falei, amor, vamos começar por esse. Então, amor, eu queria pedir para você compartilhar esse testemunho. Esse é um testemunho maravilhoso. Eu, na verdade, era muito pequenininho, né? Mas meus pais sempre contavam esse testemunho na igreja, nas convenções. E até eu peguei um feedback da minha irmã que para poder me orientar um pouco mais sobre esse testemunho, trazer mais clareza naquilo que, né, a gente não sabia. Olha, detalhe, Capão Bonito foi onde eu nasci. Cidadezinha bem pequenininha, interior de São Paulo. E a nossa casa era do lado da igreja. Inclusive, alguns anos atrás, eu estava no Brasil e eu fui visitar a Capão Bonito e fui conhecer essa casa. Porque eu saí de Capão Bonito, eu tinha 6 anos de idade. Então eu não lembro de muita coisa que aconteceu, né? Como eu era muito pequeno, então eu não lembro. Então eu liguei para minha irmã, a Dorca, e pedi alguns detalhes. Ela foi contando para mim poder saber direito da história. Quando meu pai chegava e contava esse testemunho nas convenções, que ele era secretário da Assembleia de Deus Geral, nossa, era um fogo, assim, uma glória muito grande. E aí, o que acontece? A minha mãe, ela fez um pedido para Jesus. Ela orava fazendo um pedido. E ela dizia assim, Jesus, venha visitar a gente um dia, venha almoçar com a gente, venha, né, estar um momento. Por quê? Porque a minha casa, todo dia, tinha gente almoçando. Casa de pastor. Morava do lado da igreja. Então era casa pastoral chamada, né? Quem passava por ali, ou um crente, ou um visitante, pastor. E meu pai era daquele assim, o cara passou lá e dizia, vem, vamos almoçar, vamos tomar um café. Vamos comer. Hospitaleiro demais, né? E aí, a minha irmã conta que naquele dia ela veio do trabalho, tranquila, caminhando, chegou em casa, na hora do almoço, ninguém. Só a família ali, e não estava toda a família. Mas ela falou assim, né? Ela entrou, aquela tranquilidade, ela falou para a mãe, o que está acontecendo? A mãe, mas o quê? Milagre é esse? Não tem ninguém hoje aqui para almoçar com a gente. Né? No que ela terminou de falar... Bateu alguém na porta. Alguém na porta. Ela disse, aí, mas é só falar. Aí ela saiu, meu pai levantou para ir ver, ela foi junto. Aí tinha um rapaz, um senhor, né? Um rapaz, 30 e poucos anos, um rapaz novo. Eu acho que era 33. E aí meu pai falou, tudo bom? E tudo bom? Falou assim, chegou na hora certa, na hora do almoço, nós já estamos para almoçar, entra, vamos almoçar com a gente. Aí ele olhou pro meu pai e falou, ok, eu aceito. Vamos almoçar, eu estou vindo de algumas visitas, estou cansado, seria bom. E entrou. E eles sentaram, né? Já estava pronto, estavam prontos para almoçar. E horário, começaram a almoçar. E aí começaram a conversar sobre a Bíblia. Muitos detalhes, ele ia contando, tudo que meu pai perguntava, ele respondia na Bíblia. Né? Versículos, segundo a minha irmã, meu pai mesmo, quando meu pai era vivo, ele contava, disse que ele falava muito no profeta Isaías. E foi uma conversa que, assim, atraiu eles. Eles estavam almoçando, mas, tipo assim, o almoço ficou em... Né, segundo, perdeu a graça. E a conversa, o papo era tão bom que eles ficaram, assim, impressionados. E eles ficaram, meu Deus, ouvindo aquela conversa e vai daqui e sentiram um ambiente de glória naquele lugar. Uma presença, assim, sensacional, algo tremendo de Deus. Ok, terminaram de almoçar, minha mãe ofereceu um café, passou um café para eles ali e se levantaram, se despediram e se levantaram. E chegaram na porta, a Dorca disse que estava meu pai e ela na porta e o homem. E aí meu pai falou assim, olha, como o senhor está fazendo visita, está andando e vai adiante, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou te dar para você continuar ou comer um lanche, alguma coisa assim. Ela entendeu que era para um lanche na estrada e tal. E pegou e colocou a mão no bolso e tirou um dinheiro, algumas notas e deu para ele. Daquele dinheiro ele tirou o dízimo e falou assim, olha, aqui está o dízimo. Minha irmã pensou, falou, puxa, o camarada não tem, né, dinheiro. Meu pai deu um pouco só para talvez um lanche, ele já deu o dízimo. Ela falou assim, uau, esse é crente mesmo, esse né? É fiel. Esse é fiel. Ok. Quando ele devolveu o dízimo, meu pai olhou para minha irmã, o homem sumiu. Na frente deles. Na frente deles. No que desapareceu, a minha irmã olhou para cá, olhou para meu pai, olhou e falou, mas o que está acontecendo? Nisso a minha mãe estava na cozinha, ela gritou, Miguel!
o nome do meu pai. Segura ele que é Jesus. Aí, Já tinha virado fumaça. aí a minha irmã, parece que é assim, parece que esse cara hipnotizado naquela seca. Minha irmã falou, o quê? Que saiu correndo? Mas, gente, tinha que abrir o portão. O portão estava fechado, entendendo? Eles abriram o portão e foram para cá, um para lá, mas não tinha como assim, não tinha nem pensar em correr, porque tinha que andar um pouco para chegar na esquina, desse lado. O outro era longe, então sumiu na hora. E aí a minha irmã entrou, meu pai voltou, entraram, aí, assim, minha mãe foi tomado, aí Deus tomou minha mãe. A sua mãe já estava falando em já estava falando em lá mistério, dentro. meu pai entrou falando, a minha irmã e aquele mover, aquela glória, e Deus tomou minha mãe e falou assim, você não me pediu uma visita especial minha? Você sempre diz que a casa está cheia, mas você queria uma visita minha para almoçar com você, e eu vim. Aí, gente, foi aquela glória, a minha irmã falou que não sabe se o céu desceu, a terra subiu, que passaram horas ali falando em mistérios, e aquele momento, aquele mover, aquela graça. Então, assim, às vezes a gente pede algo para Deus e nem acredita que vai acontecer. Às vezes Deus, você pede, tá, e pode demorar. Demora, não sei quanto tempo demorou para Jesus ir pessoalmente na minha casa. Mas eu tenho certeza que se você clamar por ele, ele vai fazer uma visita, ele está em você e ele pode suprir, ele pode te dar aquilo que você está buscando. Não sei o que é, uma cura, um milagre, uma salvação, um casamento, não importa. A gente tem que crer, acreditar e confiar que Jesus, ele não só mora no nosso coração, porque a gente sabe disso, mas ele pode aparecer em pessoa na sua casa a qualquer momento. Uma das coisas que você sempre compartilha também nesse testemunho é que o Senhor falou para ela, arrume a sua casa que eu vou te visitar. Isso. Mas ele não deu data, não falou nada. E você sempre disse também que a sua mãe sempre foi muito organizada, sempre foi, né, muito caprichosa com as coisas. E aí eu ficava me perguntando, todas as vezes que ele contava isso, eu falava assim, Senhor, mas ela já tinha a casinha dela arrumada, né, com 9 filhos. Gente, eu só tenho uma. E pra mim já é difícil manter a minha casa arrumada. Porque é brinquedo esparramado e tal, e aquela coisa toda. E eu ficava sempre me perguntando, gente, uma mãe com 9 filhos, com esposo, com igreja e com gente todos os dias na casa dela. E o Senhor falou pra ela, arrume a sua casa que eu vou te visitar. Quando eu ouvi esse testemunho a primeira vez, isso me marcou muito. E todas as vezes que eu ouço, inclusive agora, né, já tô quase chorando aqui. Todas as vezes que eu ouço, eu sinto muito a presença do Senhor, porque às vezes é como ele falou, né? Às vezes a gente pede algo pro Senhor e a gente até esquece, mas o Senhor, ele não esquece. Eles serviram, né? Quantas pessoas eles serviram todos os dias antes do Senhor chegar lá pessoalmente? Então, às vezes, o Senhor também ele vai nos ensinando, né? Tipo assim, vamos ver até onde vai essa permanência de continuar ali me servindo, me buscando, servindo os meus, né? Porque às vezes a gente quer servir Jesus, mas não quer servir o outro. Então, o Senhor permitiu, né, que eles servissem ali. Quantas pessoas não devem ter passado, né, naquela mesa, ter sido curado. Sempre falo pro Léo que eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecer eles, né? Porque esse é um dos testemunhos que eu já ouvi eles compartilhando. E só de ouvir, eu já fico assim, meu Deus, imagina ter tido a experiência, né? De conviver, de ter essas histórias, né? Com o Senhor. Então, mas hoje eu posso gerar isso na minha filha, né? Então, que esse testemunho também sirva de lição, né, para vocês, pais, para incentivar vocês a buscarem ao Senhor, né, em família, estar dispostos a servir o próximo também, amar, né, as pessoas, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor das pessoas, né, se esfriariam. Então, que nós não venhamos perder esse amor, porque a Bíblia também diz que Deus é amor. Então, se o amor está se esfriando, para mim, isso quer dizer que as pessoas estão longe do Senhor. Né? Então, que nós venhamos ter esse coração, né? De servir a nossa casa, servir os filhos de Deus. E quem sabe o Senhor não resolve aparecer aqui na nossa casa também. Nada é impossível, nada né? É impossível. É só crer, pedir que o Senhor ele nos visita. E essa interessante que você falou, né? 9 filhos e minha mãe era organizada. Minha mãe era descendente italiana, minha avó era italiana, então
Meio-dia, eu tenho uma tia que é assim, meio-dia o almoço tá na mesa. Tá na mesa. Minha avó era assim, meio-dia em ponto, e minha mãe era meio-dia em ponto. Todo mundo almoçava, ela já terminava, arrumava, entre 2 e 3 horas, ela tinha o culto que ela fazia, entendendo? E mais tarde ela tinha. Então, o que ela fazia? Depois que terminava tudo, ela sentava, pegava a Bíblia. Minha mãe aprendeu a ler na Bíblia, lendo a Bíblia. Então, ela lia a Bíblia, ela cantava 2, 3 hinos ali da harpa, ela orava e sentia a presença de Deus ali. Às vezes, quando eu estava em Ela e casa. Deus. Ela e Deus. Quando eu estava em casa, eu participava do culto com ela. Se meu pai estava, eu participava, né? Mas se ela estivesse sozinha, ela fazia o culto dela e fosse como se ela estivesse no céu fazendo aquele mover. Mas olha, deixa seu like, se inscreva, porque senão, o que acontece? Você não vai ter as outras notificações dos outros testemunhos que virão, porque é um mais forte que o outro. Godcast, fique conosco. Estamos chegando ao final, mas se você chegou assistiu até agora e ainda não deixou o teu like, aí não, né? Me ajuda. Deixa o seu like. Se inscreva no canal para que você possa ter notificações dos próximos que virão. E não esqueça de comentar aqui qual foi a parte que Deus mais falou com você através desse testemunho. E se você está buscando algo de Deus ou tem pedido alguma coisa, creia que Ele vai te responder. Nós vamos fazer uma oração, vamos? Amém, vamos. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai responder o teu pedido, vai responder a tua súplica, o teu clamor nesta manhã. E eu queria só acrescentar algo. Às vezes nós pedimos achando que Deus vai fazer exatamente como nós queremos. Mas o Senhor, Ele faz diferente e no tempo dele. Exato. Então, não peça achando assim, não, vai acontecer desse jeito e na minha hora. Peça e fala como Jesus falou no momento de maior dor deles. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui estamos, por este momento, esse testemunho glorioso. Senhor, eu quero pedir que essas pessoas que estão assistindo, vão assistir o Godcast, que elas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, pela tua comunhão, que elas possam ter experiências com o Senhor, assim como nós tivemos, que o teu Espírito Santo possa penetrar o coração de cada pessoa agora. E que as orações que elas estão fazendo ou fizeram sejam respondidas segundo a tua glória. Aquilo que é para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por famílias, por pessoas, Pai, que vão passar por este Godcast e serão abençoados. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Beijo. Tchau.